É, a professora Amanda foi, muito brevemente, né, minha colega na pós-graduação em História, embora numa situação bem diferente, né, não tem uma falsa simetria aqui. Eu estava em meados do mestrado e a Amanda estava já no final do doutorado, e, e é historiadora, né, de formação, mas agora está dando aula no direito, tendo essa experiência com o pessoal do direito. Então acho que vai ter uma visão bem interessante para trazer para a gente aqui. E o professor Luiz Fernando já é conhecido de algumas de vocês, porque já esteve com a gente no nosso seminário sobre história do crime. E, bom, foi meu professor desde o primeiro até o 10º semestre, porque eu fiz a disciplina de História do Direito no primeiro semestre, e depois fiz umas 15 optativas de História do Direito que foram oferecidas ao longo do curso. Foi meu orientador na monografia, foi meu orientador no mestrado, enfim, é um grande modelo de docente, de pesquisador e de pessoa para mim também. Então é uma satisfação ter de novo aqui também o professor Luiz Fernando. E, bom, hoje o Raul está aqui para ajudar a gente, né, que é meu colega na Unemat, enfim, grande amigo meu, mas esse evento foi uma proposta minha dentro de algo que eu fiz lá atrás, que foi um mini curso sobre história cultural e história do direito, fazendo algumas leituras de história cultural e tentando trazer essas leituras para o direito, tentando, de alguma maneira, ler essas obras sob uma perspectiva de história do direito, e o minicurso foi tão legal que aí eu pensei que, poxa, seria interessante transformar isso depois numa mesa, trazer mais debate, seguir adiante com essa questão, que é uma questão que particularmente me interessa muito. Dito isso tudo, acho que podemos começar, começando pela Amanda. Então, o palavra sua, o tempo é seu, e seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez por estar aqui, é isso aí. Vamos lá, então. Boa noite novamente a todos. Otávio, novamente, muito obrigada pelo convite. Posso dizer que estou muito feliz, muito animada de estar aqui na noite de hoje. Parabenizando também pela organização dos últimos eventos, de mesma natureza que você vem realizando em conjunto com os demais colegas nas últimas semanas. Cumprimento também meus colegas de mesa, a professora Andréia, né, que por enquanto não pôde entrar, que, como você já mencionou, foi a minha orientadora durante o mestrado, durante o doutorado, e acho que isso é algo que eu nunca, né, vou deixar de ter orgulho de mencionar. Cumprimento também o professor Luiz Fernando, que, embora ainda não conheça pessoalmente, estimo pela trajetória e pela produção acadêmica relacionada à história do direito, e agradeço imensamente a presença de todos que estão aqui na noite de hoje. Bem, dentre as imensas, incontáveis possibilidades para começar a fala de hoje, eu escolhi iniciar com uma das reflexões do professor Antônio Manuel Espanha. Para além, parece óbvio, da pertinência da proposição das suas obras para a temática de hoje, a escolha se deu especialmente por dois motivos. O primeiro reside em algo que é até clichê afirmar, e diz respeito ao impacto da produção do Espanha na renovação da história institucional, da história do direito na Península Ibérica e no mundo como um todo. Impacto este especialmente sentido aqui no Brasil, né, explicado, por certo, pelos seus temas e objetos de estudo, dentre os quais o antigo regime e a dinâmica imperial portuguesa, e notadamente pelo diálogo, né, que o professor Espanha travou com a comunidade acadêmica brasileira, em especial com a nossa Universidade Federal do Paraná. O segundo motivo, ele de ordem um pouco mais pessoal e consiste no papel que o Espanha e a sua obra teve e tem na minha trajetória enquanto pesquisadora.
Tanto durante o mestrado quanto o doutorado, a leitura de algumas de suas obras, cito aqui duas apenas, né? Uma delas, um capítulo chamado Representação da Sociedade e do Poder, né? Que faz parte do livro História do Portugal, o Antigo Regime, que ele organizou em conjunto com o José Matoso, e um outro livro chamado La Gracia del Direito, que eu li, né, e estudei em disciplinas como a de História das Instituições, foram centrais, foram primordiais para que eu pudesse entender e pensar um pouquinho sobre a sociedade corporativista lusa, que é um tema indispensável para a análise dos humanismos portugueses, que foram o mote da minha pesquisa nos últimos anos. Então, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu acabei me debruçando sobre esses humanismos. Quando eu passei recentemente a lecionar a disciplina de História do Direito, mais uma vez eu recorri ao Espanha. E aqui, então, eu poderia elencar até mais um motivo, um terceiro motivo. Da mesma forma, é claro que inúmeros professoras e professores o fazem, né, nas faculdades de Direito pelo país. Mas, para além de ser uma referência em algumas das temáticas do curso, né, no que diz respeito ao próprio conteúdo, o Espanha me ajudou a dar o tom que eu desejava para a minha disciplina, no sentido epistemológico e teórico-metodológico também. Ou seja, né, no que se entende ser a história do direito e os modos de escrevê-la, construí-la, analisá-la. Um capítulo, especialmente dentre os quais eu tenho utilizado como introdução da disciplina, logo nas primeiras aulas, serve de ponto-chave para que eu possa pensar na temática de hoje, que é justamente essa interface entre a história cultural e a história do direito. Trata-se, então, de um capítulo clássico, né, chamado A História do Direito na Formação dos Juristas, que faz parte da obra Cultura Jurídica Europeia, Síntese de um Milênio. Nesse texto, então, clássico, como eu já disse, e imprescindível, o Espanha analisou, se debruçou em questionar o interesse pedagógico em torno da história jurídica, ou seja, né, o porquê da inserção da história do direito nos currículos dos cursos. Não cabe aqui, né, claro, que eu apresente na íntegra as reflexões do capítulo, mas eu não posso deixar de mencionar o tom provocativo necessário, né, que o Espanha imprimiu ao seu texto, ao afirmar que ainda hoje, né, o texto já tem alguns anos, mas nós podemos ainda utilizar essa mesma reflexão, que ainda hoje se justifica a inserção da história do direito nos currículos das graduações, né, em razão do seu potencial formativo. E esse potencial formativo se traduziria no quê? Né? No auxílio da interpretação do direito atual, no desenvolvimento da sensibilidade jurídica, no alargamento do horizonte cultural dos graduandos, ou ainda no aumento da capacidade do poder de persuasão, por exemplo. Claro que sem negar tal poder formativo, que é essencial também, e no qual muitas vezes o termo cultura ainda é identificado com erudição, com conhecimento formal, o Espanha pontuou que talvez a maior importância da disciplina da história do direito resida justamente no seu caráter de estar na contramão das demais. Ou seja, enquanto que algumas das disciplinas dogmáticas criam e precisam criar certezas sobre o direito vigente, a história do direito tem, então, como pressuposto problematizar, né, esse pressuposto acrítico e implícito das dogmáticas, que muitas vezes acabam entendendo o direito contemporâneo como o direito racional, necessário e definitivo. Essa percepção, né, que o Espanha coloca nesse capítulo, ela demonstra certa continuidade de uma percepção que separa rigorosamente os fatos e as normas. Podemos pensar aqui, talvez, numa herança do juspositivismo clássico ou do formalismo jurídico, por exemplo, né, e pensar que talvez para esse núcleo de juristas e pesquisadores, o intrometimento do conhecimento social empírico, né, do contexto da materialidade na esfera dos valores jurídicos não seria aceitável. E de tal forma, a história do direito poderia acabar desempenhando um papel oposto ao de crítica pretendido e acabar endossando, assim, e legitimando o direito estabelecido. E por que isso acontece, né, para a Espanha? Isso acontece porque, por muito tempo e de diferentes formas, em diferentes contextos, o que se entendeu como antigo e como tradicional serviu como um mecanismo de legitimidade,
né? Assim, o direito justo era aquele identificado com o direito estabelecido e longamente praticado. Para o Espanha, esse argumento histórico ainda é utilizado. Como, por exemplo, para provar que determinada categoria do discurso jurídico pertenceria à natureza das coisas, como se sempre tivesse estado lá, né? Ou que certos consensos foram se desenvolvendo e se especializando ao longo do tempo até se chegar à contemporaneidade e à forma como eles estão estruturados. E justamente por conta disso deveriam ser respeitados no presente. E aí a minha questão, né, com base nesse texto do Espanha, é que vários problemas de ordem metodológica e de ordem teórica também são originários de tais perspectivas e principalmente de tal uso do passado, né, da utilização da história para comprovação de certas determinadas categorias jurídicas. O problema desses, o primeiro desses problemas diz respeito ao próprio caráter natural e quase estático que os conceitos e princípios jurídicos acabam adquirindo. É como se, em que pese a continuidade epistemológica, não houvesse alterações intensas no significado semântico dessas palavras, dessas categorias e desses conceitos. Aqui, como breves exemplos, podemos pensar na noção de família, Estado, liberdade, e aí, claro que sobre essa questão nós temos toda a contribuição dos autores e das autoras da história das ideias, da história dos conceitos, enfim, há uma gama, né, de estudos sobre essa questão. Um outro problema diretamente relacionado a este primeiro se encontra na perspectiva de uma história progressista, né? Essa perspectiva postula, né, a partir sempre de uma abordagem evolutiva e teleológica, né, como que se esperando chegar a um fim, um contraste entre o direito histórico, que seria rude, mas que vem se aperfeiçoando ao longo do tempo, e o direito atual, entendido sempre como fruto de um trabalho agregativo e de aperfeiçoamento. Não é à toa que ainda hoje encontramos tantos títulos referentes à história do direito e também à filosofia do direito que utilizam o termo evolução nos seus títulos, né? Não é a intenção aqui me alongar nesse assunto, né? Mas essa sacralização do presente, no sentido, então, de ler o passado a partir da perspectiva do que acabou de acontecer, com o afã, né, com o desejo de se encontrar prenúncios e antecipações, é fruto, em certa medida, de abordagens metódicas, localizadas especialmente no século XIX. Né? Há diferentes abordagens, diferentes perspectivas, mas, em geral, trata-se de um contexto bastante comum à história e ao direito, em que ambos buscavam firmar-se como uma ciência, né? Serem entendidos e vistos como uma ciência. No ensejo de aproximação com as metodologias das ciências naturais e das ciências exatas, viu-se na história a predileção pelo fato oficial e pelo fato político. A necessidade de comprovação e de classificação, essa classificação, no mais das vezes, orientada pelos pressupostos civilizacionais, como os oriundos, por exemplo, da filosofia positivista. No direito, assistiu-se, especialmente pós-Revolução Francesa, ao entendimento deste como um fato pronto, da mesma forma que as ciências naturais tratavam em seus objetos, do primado da forma, especialmente perante a materialidade. Né? Trata-se, naquele contexto, da expressão jurídica do Estado liberal que se forma, né? Fundado nos dogmas tanto da segurança jurídica, né, e da separação dos poderes, por exemplo. É claro que é muito importante entender também o porquê da ascensão e da consolidação dessas perspectivas naquele momento. Elas foram centrais, foram importantíssimas, esse não é o assunto de hoje, né? Mas vale a menção para que a gente não as entenda de forma rasa, como muitas vezes ainda acontece, apenas as criticando. Né? Bom, no que tange à história cultural, né, há que se ver, então, que esta não é uma invenção do presente, ou seja, da década de 60 ou 70 do século passado. Né? Abordagens que levavam em consideração, tanto para o estudo da história como para o estudo do direito à cultura, existiram em diversos períodos. Agora, de certa forma, estas não são tão conhecidas ou mencionadas, ou mais ainda, entendidas como centrais em determinado período, justamente pela forma como nós
escrevemos a história ou como nós temos escrito a história. Ou seja, né, é comum que nós entendemos a história a partir da perspectiva vencedora, no sentido da sua homogeneidade, né, e alcance, como sendo esta a vencedora, a única que existiu. Ou ainda, que acabamos procurando no passado rastros do presente, como se esse tivesse começado a se desenvolver há muito tempo. E aí, nesse tipo de encaminhamento, para além do esquecimento e do apagamento do que não foi, ou seja, né, das perspectivas que não prevaleceram, tem-se ainda a inocente presunção em torno da evolução e do aperfeiçoamento dos contextos e dos conhecimentos. No direito, isso se expressa, dentre várias outras formas, na crença de que se atingiu formas universais e ahistóricas de regulação. Se a história tem como um dos seus principais objetivos, né? Isso está postulado desde o ensino fundamental, ensino médio, educação infantil, o estudo das rupturas e das permanências ao longo do tempo. Talvez nós devemos pensar, conforme postulou Espanha, né, no capítulo que eu utilizei para iniciar a minha fala, que cabe à história do direito, então, a fim que esta cumpra com a perspectiva de se posicionar contra esse caráter implícito e certeiro das dogmáticas, evidenciar que o direito existe sempre em sociedade. Né? E que justamente por isso as soluções e os arranjos são sempre contingentes, né? Contingentes em relação ao dado envolvimento, a um dado local, né? É sempre circunstancial e por isso sempre relativo e nunca universal e evolutivo. E é exatamente a partir dessa constatação e dessa perspectiva que nós podemos pensar na contribuição da história cultural para a história do direito. Nas inúmeras definições possíveis, e de forma muito rápida aqui, eu faço menção ao diálogo, né, ocorrido especialmente a partir da década de 70, entre a história e a antropologia, a partir do qual, né, a história, emprestando esse conceito da antropologia, passa a pensar a cultura a partir de uma noção muito mais ampla, né, e que diz respeito, então, ao mundo das ideias, das interpretações, dos valores, das regras, das normas, dos sentimentos, das linguagens, das crenças, enfim, dos sonhos, das memórias. Para o campo da história do direito, isso significa que esse não se situa apenas na esfera da cultura escrita e formal, né, ou de uma história política e das instituições, como aparece algumas vezes em alguns manuais ou abordagens da disciplina, mas sim que é possível entender o discurso e a prática jurídica também a partir de outros vieses e perspectivas. E como exemplo, eu recorro aqui, de forma muito breve, já concluindo, a parte do meu próprio objeto de pesquisa. Né? Ao estudar os humanismos lusos, lá no século XVI, eu acabei me deparando com uma figura muito interessante chamada Fernando Oliveira. Oliveira teve formação dominicana, né? Era um sacerdote regular, teve uma trajetória multifacetada, produziu em diversas esferas, escreveu diversas obras, foi cosmógrafo, nautógrafo, participou das reformas religiosas, enfim. Escreveu uma história de Portugal, tal qual faziam os humanistas do seu tempo. Mas em um determinado momento da sua vida, ele foi processado pela Inquisição, na década de 40, de 1540, acusado de luteranismo. E o que me interessou na pesquisa foi perceber, né, e aqui, especialmente na fala de hoje, demonstrar como as abordagens e as referências advindas da história cultural foram cruciais para que eu pudesse ter um entendimento um pouco mais alargado do seu processo e de outros casos semelhantes. Como ponto de partida, claro, né, eu entendi o Fernando Oliveira como um sujeito inserido no antigo regime luso, e que uma vez participante de tal sociedade corporativista que se pretendia normativa e ortodoxa, tinha o seu lugar bem definido. Ao desertar da ordem, como ele o fez, né, viajar para a Inglaterra do Henrique VIII, quando o Henrique VIII já havia se separado, né, da igreja já havia efetuado o cisma, e voltar para Portugal logo depois, afirmando que, né, aqui é um pedacinho do processo, que os ingleses haviam feito bem em retirar-se da obediência do Santo Padre, visto que os príncipes não devem obediência ao Papa e por esse motivo não eram hereges, parece claro, né, que ele extrapolou as possibilidades do lugar que lhe pertencia, além de admoestar contra um braço central do direito luso, a justiça eclesiástica.
Pois bem, uma análise apressada, a primeira leitura do processo, né, me levou então a concluir que realmente Oliveira era um adepto fervoroso e defensor do luteranismo. O protestantismo como um todo ainda tinha denominação de luteranismo naquele período. Ou seja, né, se a minha análise se restringisse apenas aos documentos oficiais, ao processo, e mais ainda, né, na crença da existência de uma normatividade irretocável, como queriam e expressavam teoricamente os documentos oficiais daquele momento, eu não perceberia uma riqueza muito maior, né, no sentido de entender o contexto da época e as circularidades, né, que envolviam aquele personagem e tantos outros. E aí, algumas perspectivas da história cultural foram centrais para que eu pudesse adensar a minha conclusão. Cito aqui, rapidamente, né, a microhistória e a biografia problema, que me permitiram um olhar mais atento sobre essa interação entre contexto, normatividade pretendida e indivíduos e a sua reação perante a este. Os propósitos da circularidade cultural, né, especialmente os desenvolvidos pelo Carlo Ginzburg, que me demonstraram, então, diferentes possibilidades de aquisição, transformação e produção de formas de pensar e de ser. A leitura do processo inquisitorial de uma fonte oficial também realizada a contrapelo, né, me demonstrou, então, contradições, jogos de intriga, de poder. E, por fim, cheguei à conclusão, então, que muito mais do que um adepto do luteranismo, tratava-se de um humanista preocupado com uma reforma da sua própria igreja, né, mas não como um adepto fervoroso do protestantismo ou como um crente na solo fide, por exemplo. Mais do que isso, né, e no que interessa aqui propriamente a história do direito, ou seja, né, a historicidade das formas de ordenamento social, percebi então em vários momentos, de diferentes formas, que Oliveira acabou ultrapassando e até mesmo transgredindo os padrões impostos para a manutenção da ordem estabelecida e pretendida, né, pelo modelo social de que ele fazia parte. Por algumas vezes ele fez isso de forma explícita e clara, colocando em risco a sua honra e seu estatuto social. Em outros momentos ele fez isso de forma um pouco mais velada, buscando saídas e brechas. E ao fim, né, o que eu pude perceber é que, mesmo sempre precisando prestar contas para com o reino e para com a igreja, né, entendidos numa mesma esfera nesse momento, não apenas por obrigação, isso eu preciso ficar claro, mas também para acalmar a sua consciência de bom súdito e cristão, o Fernando Oliveira encontrou maneiras de escapar, amenizar e até mesmo rearranjar as suas ações e comportamentos que contrariavam as regras estabelecidas e permitidas para esse contexto do qual ele fazia parte. Dessa forma, então, eu pude concluir, né, perceber um jogo de interesses, possibilidades, em que ele procurou conformar e equilibrar a sua atuação com os limites e regras da sociedade, né, ao menos na teoria ortodoxa e normativa da qual ele fazia parte, mas que na prática, em algumas situações, revelou e possibilitou certa elasticidade e possibilidades de negociação. Então, eu encerro minha fala de hoje com este exemplo, justamente, né, talvez afirmar, né, essa possibilidade que a história cultural nos traz para deixar de pensar muitas vezes em uma história dicotômica e estanque, né, e justamente, né, dar a possibilidade de entendimento dessas interações, dessa elasticidade da atuação. Isso também dentro da própria história do direito, sem, claro, nunca deixar de pensar em processos mais abrangentes, na longa duração, que muitas vezes, claro, dão o tom, né, da história. Então, eu acredito que era essa a minha fala e gostaria de agradecer novamente, mais uma vez, ao convite e a todos os presentes. Obrigada. Maravilha, Amanda. Muito obrigado pelas tuas considerações iniciais aí, né? Lembrando que nesse formato que a gente está propondo aqui, vocês que estão acompanhando, que estão ouvindo aí, tem o chat à disposição de vocês podem ir fazendo as considerações de vocês, colocando comentários, e aí, num segundo momento, a gente volta com um bate-papo aqui, né, discutindo algumas questões, respondendo as considerações, dúvidas de vocês também, aquilo que a gente conseguir responder, até porque
o pessoal que está aqui com a gente, tem muita gente chegando hoje, mas tem muita gente que está junto há bastante tempo aí, desde meados de abril, quando eu e o Raul propusemos os primeiros minicursos, depois fizemos a história do crime, e aí em todo esse mês de junho a gente teve com um ciclo de mesas redondas, né, toda terça-feira uma mesa redonda, e então tem gente que já está há tempo por aqui, sabe como funciona, mas vocês que estão chegando agora, o chat à disposição, vamos fazer considerações, vamos fazendo dúvidas, e, bom, agora passamos para o professor Luiz Fernando, Oi, tudo certo aí, Luiz? Oi, tudo certo. Beleza, então fique à vontade, o espaço é todo seu. Tá bem. Bom, boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer imensamente ao Otávio e ao Raul mais um convite, né, meus queridos? Estamos aí, enfim, muito legal vê-los aqui, vê-los tão ativos e com tanto gás aí para fazer essas atividades. Parabéns e muitíssimo obrigado mesmo. Um prazer também estar aqui com a Amanda. Amanda, parabenizo pela belíssima fala e já antecipo que eu não vou ser tão lógico assim quanto você, né? Você fez uma belíssima fala, bem amarrada e, enfim, a minha acho que vai ser um pouco mais confusa. Mas, enfim, é um imenso prazer estar contigo aqui. Bom, cumprimento novamente, então, todos os presentes aqui e a minha reflexão vai tentar, de uma forma um pouco mais caótica, como eu disse, discutir um pouco esse tema central da relação da história cultural com a história do direito. Essa é uma relação que ainda é pouco feita nas universidades e nas faculdades de direito. Né? O direito ainda não maneja muito bem essa questão dos instrumentais de uma história cultural. Não dialoga muito bem com a história cultural. E quando dialoga, ainda dialoga com alguns percalços por conta dos vícios de visão que foram muito bem colocados aqui pela Amanda. Né? Esse direito positivista, esse direito muito século XIX, toda a lógica do século XIX, o direito ainda é muito século XIX. Não é? A faculdade de Direito ainda é uma faculdade muito século XIX. Eu brinco com meus colegas assim que é um privilégio para mim, como um historiador, vivenciar uma faculdade de Direito. Porque pelos corredores eu encontro pessoas que pensam e vivem como no século XIX, é uma coisa fantástica, assim. Né? É praticamente uma viagem no tempo, os corredores de uma faculdade de Direito. Lamentavelmente, muitos discursos também são, né? Novamente, como a Amanda muito bem colocou aqui. Sim, a ideia de que o direito seja exclusivamente a norma, tudo aquilo, as críticas que ela colocou anteriormente. Esses vícios, evidentemente, dificultam muito o diálogo com a cultura. E como a Amanda colocou também, quando se dialoga com cultura, se dialoga por cima. E eu pego exatamente pelo final da fala dela, essa questão da circularidade cultural que ainda é pouco compreendida no mundo jurídico. O mundo jurídico é um mundo muito arrogante, muito prepotente. E o jurista acha que a ideia dele cria a realidade. Né? Ele acha que a ideia é performática, ela constitui o real. E aí o que vale é o Teixeira de Freitas e o que ele disse, que constituiu a realidade do mundo jurídico do século XIX do Brasil. E eu estou absolutamente convencido que eles estão absolutamente equivocados. Né? Então, é preciso quebrar essa lógica. Quando se fala em cultura ou em cultura jurídica, se fala nessa alta cultura jurídica. Né? Uma coisa que a Espanha também estudou, né? A cultura dos letrados, como ele vai chamar, né? O direito dos letrados. Mas, para pegar o Império Português, que é nosso objeto aqui, né, Amanda, o Império Português é muito mais do que o direito dos letrados. A administração da justiça nos confins do Império, objeto de análise do último livro do professor Espanha, né, Os Filhos da Terra, que vai falar dos confins, das sombras do Império, onde o Império não alcança, ali não era exatamente isso que acontecia, né? Não eram exatamente os letrados que administravam a justiça. Ou não eram exatamente os letrados tratados aí pelo direito com uma lógica do ius comune. Aí você tenta explicar todo o direito do antigo regime pelo ius comune. Lamento, é um componente, mas é insuficiente, né? Porque o direito não se reduz a essa questão.
assim seria, eu acho que essa é uma primeira contribuição que a história cultural pode trazer, é essa ideia de circularidade, que está muito presente no Ginsburg, que ele vai buscar, inclusive, no Bakhtin, né? E aí eu lembro aqui desse belíssimo linguista russo, Mikhail Bakhtin, que num lindíssimo livro, no qual ele faz uma análise do Rabelais, ele trabalha essa ideia de circularidade cultural. Né? Cultura Popular na Idade Moderna, o nome do livro, e é muito interessante, inclusive, comparar esse livro com um livro de um dos fundadores da Escola dos Annales, que vai ter por objeto o mesmo autor, que é o Lucien Febvre, né, que escreve o problema da descrença no século XVI, a religião de Rabelais, né, e discute se Rabelais poderia ou não poderia ser ateu no século XVI, chegando à conclusão de que ele não poderia ser ateu no século XVI, porque não fazia parte da utensilagem mental do século XVI, etc, etc. Mas, enfim, eu prefiro Bakhtin, e prefiro a análise que ele faz do Gargantua e Pantagruel, buscando, não no ateísmo, os elementos mais radicais do pensamento do Rabelais, mas buscando na cultura popular. E comprovando isso a partir da análise que ele faz e da pesquisa que ele faz. Né? Uma pesquisa que lembra muito o que depois vai ser feito de uma forma brilhante pelo Robert Darnton, né? Que quando vai pesquisar, por exemplo, os contos infantis, no belíssimo Grande Massacre de Gatos, nos capítulos do Grande Massacre de Gatos, que ele vai analisar a Mamãe Ganso, os contos infantis, etc. Uma análise que vai mais ou menos nessa mesma linha de análise de uma circularidade cultural, né? E dos filtros que essa circularidade estabelece. Filtros que vão ser feitos tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima. Né? As coisas circulam, os elementos circulam. Vejam, por exemplo, a questão da lógica do trabalho, né? A ética do trabalho. A ética do trabalho não era algo comum no antigo regime que nós estudamos, né, Amanda? Era preferível, como diz Sérgio Buarque de Holanda, ao português, o ócio ao negócio. Né? O ócio era cultuado. Não se trabalhava. Nos manuais de etiqueta desse período do antigo regime, a dica para o nobre é para que ele não lave a mão, porque lava a mão quem sujou a mão, quem usou a mão para trabalhar, e isso é um crime que é penalizado, inclusive, pela impossibilidade de exercer ofícios no Império Português. Os trabalhos manuais. Então, essa questão mostra, por exemplo, como o discurso de valorização do trabalho, a ética do trabalho, Deus ajuda quem cedo madruga e tudo isso, vai ser algo muito recente do mundo burguês. Da ética protestante, Max Weber, né? A ética protestante, o espírito do capitalismo, um vai alimentar ou retroalimentar o outro. Então isso demonstra como elementos que vêm também de baixo vão circular para cima. Né? Assim como a análise que o Elias faz da etiqueta e do uso de instrumentos, né, para intermediar a relação com a comida, também vai ser perpassado de uma cultura para outra, aí no caso de cima para baixo. Mas são elementos que circulam, há uma ideia de circularidade que pode e deve ser incorporada pelo mundo jurídico, para quebrar, de um lado, essa sua arrogância intelectual, que faz com que o jurista seja o central objeto de análise e que se atribua o direito exclusivamente ao que o jurista acredita, e ao fazer isso, ao você quebrar essa ideia, você trazer o direito também para uma realidade um pouco mais concreta. Para estudar algo que o historiador do direito estuda muito pouco, que é exatamente o que nós contemporaneamente chamamos de operador do direito. Esse sujeito é que faz o direito. Quem advoga, e talvez existam alguns aqui nessa sala, sabe muito bem que se você entrar numa vara com uma petição e entrar numa outra vara com uma petição, a resposta vai ser diferente. Depende, tudo é casuísta. Acreditar que o direito é um sistema e que funciona de acordo com uma racionalidade, buscar as razões de decidir, às vezes, com o perdão do termo, é masturbação mental. É um cachorro correndo atrás do rabo. Não tem. Muitas vezes o juiz, e quem foi estagiário de juiz já sabe disso também, o juiz decide primeiro e manda para o estagiário para ele encontrar os fundamentos. Eu quero que isso aqui seja tal resposta, encontra aí para mim.
Então, o mundo do direito é muito mais complexo que isso. E se nós não mudarmos os instrumentais para analisar esse mundo jurídico, a gente cria ficções. E aí vem uma inspiração ginsburgiana, de fato, né? Acho que o Ginsburg me inspira muito nisso também. Não sou adepto de ficções. Não acho que as fronteiras entre história e literatura se diluíram completamente. Acho que fazer história é fazer ciência. Não é ciência como no século XIX. Não é a verdade, mas é uma verdade provável, possível. As provas vão me possibilitar afirmar alguma coisa. Eu não posso sair dizendo que eu bem entendo a respeito da história. Não concordo com esse mundo de pós-verdade aqui, de que, enfim, interpretações valem, o que vale agora é a busca do consenso, é a hermenêutica, é a interpretação. Não, não é. Eu posso dizer do passado aquilo circunscrito nas fontes, né, nas pistas, nos indícios, nos sinais que esse passado me legou. Fora disso, é elucubração. Então, eu acho que essa é uma primeira inspiração que pode vir aí da história cultural. Né? Essa questão da circularidade e de trazer indiretamente o direito para um mundo mais concreto. Né? A segunda questão que pode vir também de uma história cultural é uma mudança de objetos para a história do direito. Os objetos podem ser outros, podem vir dessas inspirações de análises mais culturalistas, coisa que o direito não faz. Né? Na primeira questão que eu comentei dessa ideia de circularidade, me lembra muito também a discussão que o Pietro Costa vai fazer a respeito do conhecimento histórico, perguntando para que serve o conhecimento histórico. Ele vai dizer, olha, serve para encontrar um mundo diferente. Queria começar com isso, essa segunda parte, porque isso também tem a ver com história culturalista. Porque tem a ver com o que a Amanda citou também, com esse diálogo forte que a história vai fazer desde os anos 60 com a antropologia e que vai desembocar nessa nova história cultural. Essa nova história cultural que bebe nas fontes da antropologia vai perceber o passado como diferente. Ele não é melhor nem pior do que o presente, ele é apenas diferente do presente. E é exatamente, e isso me lembra novamente o Ginsburg, né? Ele vai falar, olha, onde é que está o elemento mais rico nas fontes que eu analiso acerca do passado? Naquilo que mais me causa estranheza. Aquilo que me é mais estranho me diz mais sobre esse passado. Porque é aquilo que eu não consegui enquadrar na minha chave interpretativa do presente. Portanto, é algo que eu perdi. E é algo que existia naquele passado. Se eu recuperar esse conceito, se eu recuperar esse elemento, se eu recuperar, de alguma forma, alguma possibilidade de visualização do que aquilo representava, eu consigo acessar de uma forma muito privilegiada uma parte desse passado. Né? Muito mais do que nos elementos que podem nos trair, né? Que são mais familiares e que a gente traz para a nossa chave e acaba escorregando no anacronismo, um dos riscos sempre presentes no nosso trabalho de historiadores. Né, de analisar o passado pelo presente. A gente já não faz isso como positivista do 19, que fazia isso encadeando fatos rumo à evolução, né? A Amanda também já falou isso, dos manuais que até hoje tem esse nome, Evolução Histórica do Direito Civil, Evolução Histórica do Direito Constitucional, Evolução Histórica do Direito Penal. Né? Vocês podem pegar os manuais, é tudo o mesmo título, a mesma concepção oitocentista aí de história. Então, não é disso que se trata, é um mundo perdido, é um mundo distante, é um mundo diferente do nosso mundo. Não é o nosso mundo, né? É um mundo que se perdeu. E aí a gente vai ver um outro mundo. Isso não vai servir para... Não se deve, pelo menos é isso que o Costa vai falar, instrumentalizar isso. Né? Mas, enfim, eu estava falando de objetos. Veja, se é diferente, tudo é diferente. E algumas estruturas que são também fundantes do direito desaparecem nessa visualização que se tem do mundo jurídico como exclusivamente a norma. Esse mundo positivista que o vincula à norma e que vincula os estudos a uma ideia de direito vindo de um estudo de uma cultura jurídica erudita, fazem com que eu esqueça todo o caldo que, no fundo, dá o gosto para o direito. Que é, por exemplo,
uma questão simbólica, né, as questões simbólicas do direito. Não há estudos, ou são muito poucos os estudos sobre dimensão simbólica do jurídico. Por que não se analisa isso? Porque tem que se ir para além do mundo exclusivamente jurídico. Você não vai encontrar a resposta só no direito. Não é só o direito que vai responder isso. A forma como o outro de fora desse mundo jurídico vê o direito também vai contar para isso. Ritualizações. O mundo jurídico é extremamente ritualizado. Existe rito para tudo. E não existe estudo dos ritos. Não existe estudo do espaço físico. Tem que estudar as becas, tem que estudar aquele monte de corvo lá com aquelas vestimentas estranhas, tem que estudar o crucifixo na parede, tem que estudar o ambiente, tudo isso faz parte. Tudo isso não é aleatório e não é acessório no mundo jurídico, é uma parte também fundante, estruturante desse mundo, e que também faz com que ele seja profundamente conservador. Porque todos esses elementos são extremamente conservadores. As vestimentas, as vestes, os tratamentos, a fala, o discurso, tudo isso é profundamente conservador. Não é à toa que o mundo jurídico é um mundo de conservação, um mundo profundamente conservador. E no campo da ciência também. Veja a produção do mundo jurídico. A produção do mundo jurídico é livro. O direito é a única área da pós-graduação do Brasil que tem uma avaliação diferenciada para livro, o Qualis Livro, que conta em livro algo muito mais próximo à publicação em periódicos qualificados do que em outras áreas. Por quê? Porque a produção do direito gira em torno de livro. Não é à toa que não existe nenhum curso de pós-graduação em direito nota 7 no Brasil. O nosso é nota 6, já há muito tempo, e é o melhor avaliado desde que começou esse tipo de avaliação. Mas a gente foi indicado uma vez para nota 7, há 4 anos atrás, mas quando subiu para o comitê técnico da CAPES, eles vetaram porque nos compararam com outras áreas e falaram, não dá. O direito ainda não tem como ter nenhum programa nota 7. E isso tem um pouco também desse tipo de produção que se faz nesse mundo jurídico. Eu vou fazer também agora, para finalizar, algumas ressalvas de alguns colegas que tentam fazer isso. E eu cito primeiro o professor José Ramón Narváez, do México. O Ramon, ele faz muito isso. Depois eu passo a referência certinho. Bom, vocês têm. O Raul e o Otávio têm as referências aí do Ramon. Ele faz um diálogo muito forte com as questões culturais, inclusive com objetos culturais. Ele tem um grupo, por exemplo, que trabalha a questão do cinema latino-americano. Ele tenta ver o direito a partir do cinema, o que também é uma outra forma, uma outra entrada, uma outra porta de entrada que pode ser útil também para trabalhar essa questão do imaginário, por exemplo, sobre o direito, enfim, essas questões mais simbólicas, tudo isso que eu comentei que o direito acaba de alguma forma negligenciando. Ele produziu vários livros a respeito disso, um bastante interessante que é Direitos Humanos e a Tragédia do Autoritarismo, aí um tema recortado a respeito exclusivamente dessa relação entre cinema e direito. Cinema latino-americano, inclusive, filmes fantásticos, bastante interessante, inclusive, pela referência, porque a gente não conhece tanto também de cinema latino-americano, O cinema mexicano, pelo menos, não tanto. Talvez o argentino já seja um pouco mais familiar para nós aqui, mas o mexicano está ainda, lamentavelmente, um tanto quanto distante. Gostaria de citar também um historiador que faz isso, e que faz. O Ramon também faz isso num livro chamado Cultura Jurídica. A mesma coisa que o Adriano Prosperi vai fazer nesse livro aqui chamado Justiça Vendada. Eu passo a referência depois certinho para vocês. Que é uma análise da imagem da justiça. Veja, uma análise simples. Vamos parar para pensar de onde é que veio. E aí ele vai analisar de onde é que veio a venda da justiça. E vejam que interessante. Ele descobre que a primeira representação da justiça vendada tinha um louco
vendando a justiça. Era um louco que estava amarrando uma faixa nos olhos da justiça. Só louco para querer uma justiça vendada, com uma espada na mão ainda. A justiça tem que enxergar e enxergar muito bem. Nem a representação a gente para pensar. Fica só na balança, que é algo que ele vai analisar também, né, o porquê da balança. Mas nem mesmo as representações, é uma análise que a gente está muito atrasado no mundo da história do direito, ou mesmo do direito. Mesmo a antropologia jurídica, conheço poucas análises a respeito disso, que é um veio extremamente rico de interpretações e de estudos. Não é? Essa questão, como eu já disse, aí, só da imagem, por exemplo, da justiça. Né? Isso daria também uma série de possibilidades aí de interpretação, de análises, etc. E, num terceiro exemplo, eu não vou citar pessoalidades, mas vou citar o que a gente tem feito no programa de pós-graduação em História do Direito, ou programa de pós-graduação em Direito, mas na História do Direito, aqui na Federal. E aí eu falo também pelo Otávio, e falo também pelo Raul, porque eu acho que trabalhamos conjuntamente nisso, com pequenas diferenças de objeto e de século, talvez, né? Aqui nós três estamos cada um num século, eu, Raul e o Otávio, não? Mas, enfim, que é essa tentativa de dialogar muito com a cultura. Não é? O Ricardo faz muito isso aqui, de uma forma, ele dialoga com a cultura trabalhando de forma opcional por essa cultura um pouco mais erudita, de fato, do direito, até porque ele tem instrumentais mais requintados para trabalhar com elas, e faz exatamente no sentido que a Amanda colocou também de desconstrução dos mitos. Não é? Cito aqui, por exemplo, um belíssimo artigo que o Ricardo, o magnífico reitor, professor, titular, doutor Ricardo Marcelo Fonseca, tem a respeito do Teixeira de Freitas, que eu já comentei aqui. Só que, para vocês terem uma ideia de como ele é iconoclasta, o título do artigo é Teixeira de Freitas, o traidor. Ele diz que Teixeira de Freitas traiu a cultura jurídica do século XIX, traiu uma série de referências que ele faz na consolidação de leis, das leis civis que ele escreve. O Ricardo foi conferir, para vocês terem uma ideia, as referências que o Teixeira de Freitas faz e pegou ele no pulo. Ele faz algumas referências às ordenações filipinas que não estão nas ordenações filipinas. Ele mente, ele distorce. Né? Já ia ganhar rapidinho um cargo no governo. Ia ser assim, coisa mais fácil, assim, de tanto que mentia. O cara pegou um monte dele no pulo. Né? Uma série de citações que ele vai conferir, mas espera aqui, as ordenações dizem outra coisa, não é o que Teixeira está dizendo aqui. Então, o cara também quebra essa, né, problematiza esses autores e esse uso tradicional que o positivismo faz de enaltecer o positivismo jurídico vigente como se ele fosse a evolução natural do direito. É uma tendência que o mundo do direito ainda, lamentavelmente, tem. Né? Acho que ele ainda acredita que esse mundo é a evolução das possibilidades jurídicas do planeta, e é por isso que as inovações talvez não apareçam muito. Então, acho que nós lá no Paraná, fazendo uma autopropaganda nossa do programa de pós-graduação, tanto eu quanto o Ricardo, né, fazemos isso de uma forma ou de outra. Eu um pouco mais na forma arquivística, porque eu gosto de papel velho e de personagens mais baixos, e por isso que eu fui parar no crime, né, por isso que esses dois já me chamaram para o crime aqui, e o Ricardo com uma coisa um pouco mais erudita, que evidentemente é mais ao gosto de uma pessoa tão fiorentina quanto o Ricardo também, discípulo do Paulo Grossi. Para vocês terem uma ideia, o grande Paulo Grossi, quando veio receber o título honoris causa da nossa universidade, disse no discurso dele que o Ricardo era o mestre do Paulo Grossi. Para vocês terem uma ideia da dimensão do sujeito. Enfim, eu também paro por aqui, nesse começo, acho que já fiz uma série de confusões. Tem um último autor que eu queria citar, e aí um clássico que a gente esqueceu e que talvez pudesse ser retomado. O Luiz Alberto Vará. O bom e velho Manifesto do Surrealismo Jurídico. Vará fez muito sucesso aí no contexto do surgimento do direito alternativo. Ele era professor lá em Santa Catarina. Esse é um livro clássico de tentativa de diálogo com o mundo cultural feita pelo Vará, extremamente interessante e também iconoclástico. Né?
também eu acho que pode inspirar um ou outro. Eu passo depois as referências certinha para o Otávio ou para o Raul. Tá? Novamente, muito obrigado e nos falamos aqui. Então. Gente, beleza. Que maravilha. A gente estava acompanhando o chat aqui, né? Temos muitos comentários de vocês já. Vamos tentar agora ir nos guiando a partir desses comentários para continuar ouvindo vocês, mas muita gente comentando, muita gente parabenizando vocês, o pessoal curtindo bastante mesmo. Perfeito. Bom, Amanda, Luiz, acho que eu já estou no evento também agora, então queria agradecer. Foi muito bom, fui fazendo anotações aqui enquanto vocês falavam, gostei demais. E eu pus uma pergunta no chat aqui, Amanda, que assim, a gente na história do direito, a gente trabalha muito com Espanha, né? Acho que principalmente aqui no Brasil, mas no mundo todo ele é bastante conhecido, é um dos grandes autores, talvez o grande autor, isso varia bastante, claro. E uma dúvida que eu sempre tive é como Espanha é visto na história, especialmente aqui no Brasil, nos cursos de história. Ele é um autor bastante utilizado, tem um diálogo com Espanha, todo aquele percurso que ele fez com os diferentes lugares de todo o Império Português, digamos assim, né, que não era bem... Né, como que o Espanha é visto? Bom, vamos lá, obrigada pela pergunta, Raul. Eu que agradeço. Então, da mesma forma, acredito que no direito, o Espanha é muito utilizado e também é uma referência central para os cursos de história. Isso já há algumas décadas, e aqui eu gostaria, né, de mencionar especialmente uma renovação que ele traz para várias universidades e para vários grupos de pesquisa aqui no Brasil, para pensar mesmo essas dinâmicas do antigo regime, do Império Português, e especialmente aqui com a colônia, né? Um estudo que contribuições que acabaram renovando mesmo as próprias perspectivas de análise da UF, por exemplo, né, da Universidade Federal Fluminense, da Universidade de São Paulo, que tinham as suas perspectivas, tem grandes nomes, né, que estudam também essa temática. E o Espanha, essa inovação, essa história institucional que ele traz, ou, né, do próprio impacto que esses ordenamentos oficiais, podemos citar aqui tanto as ordenações como outras formas né, oficiais de ordenamento e de tentativas de organização, acabavam, claro, que impactando, mas não da forma como se imaginava, né, para se falar essencialmente, poderíamos falar essencialmente de uma metrópole, podemos falar de uma América portuguesa. Então ele traz várias renovações para esse debate, né, já na década de 80, aqui para falar de uma perspectiva, a partir da década de 80, né, apenas. Mas, para além disso, acredito que especialmente nos programas que de alguma forma se debruçam a estudar o antigo regime, a história das instituições, o Espanha também muito lido, dessas referências mais antigas até as mais presentes. Isso aqui na História da Federal acontece, no curso, né, de História daqui da Federal, acontece muitíssimo, por algo que eu já destaquei na minha fala, né, dessa proximidade que o Espanha tinha, né, com a própria, né, com a comunidade aqui acadêmica de Curitiba, mas é uma influência que não se restringe de forma alguma a esse cenário, e ela é, sim, nacional e já vem de algumas décadas. Então, é possível afirmar, sim, que ele é muito lido em vários temas, para vários objetos, enfim, a importância é a mesma. Muito legal, Amanda. Muito obrigado. Responderam ali no chat. A gente tem gente da história, gente das ciências sociais, da psicologia, etc. Luiz, você quer fazer um comentário nisso também? Eu quero me intrometer, sim. Opa, por favor. Porque a Amanda foi muito polida na resposta, falou, né, do positivo, mas enfim. Trocando em miúdos, depende de onde você está, a recepção de Espanha. Uhum. Se você está próximo ao grupo
está vinculado ao Fernando Novaes e a seu conceito de crise do sistema colonial, do qual Laura de Mello e Souza é a representante, você vai encontrar treta com Espanha. Você vai implicar com Espanha, quando não desleal com Espanha, como foi a Laura no Sobra na sua introdução. Achei que foi desnecessária a crítica que ela fez à Espanha e bastante exagerada, quando não desproporcionada. Mas, enfim, aí a gente vai passar discutindo isso também, né? Só esse ponto. Mas esse é o quadro, né? O pessoal da USP, o pessoal do Fernando Novaes e da Laura não gostam do Espanha. Na USP, o Espanha entrou pelo direito, e é muito forte no direito. Tá? É muito respeitado no direito. A gente fez o evento lá na USP, eu tive a honra de participar em homenagem ao Espanha logo depois do falecimento dele. Foi organizado pela História, mas foi no direito. Foi a Mônica que organizou, né, na História, mas foi no direito, hegemonicamente, professores de direito ali, como o nosso amigo Samuel, por exemplo. Né? Então, já o pessoal da UF é o pessoal que recepciona muito melhor essa ideia de uma monarquia modal, né? Uma monarquia corporativa, de algo fragmentado. O pessoal da Laura gosta de achar uma centralização maior nas coisas, né? Acha que as coisas são mais centralizadas do que eu estou convencido pelo diálogo com a Espanha do que são. Né? Então, o grupo do Fernando Novaes não gosta muito, não. Beleza. Perfeito, Luiz. Obrigado. Perfeito, Amanda. Obrigado. A gente teve uma perguntinha também nesse cenário aí de grandes autores, né? O Sodemir perguntou para Amanda se ela estava se referindo a algum livro específico do Ginsburg, quando falou do Ginsburg, e aí, Luiz, também, se quiser comentar um pouquinho mais a respeito dessa relação que o Ginsburg tem com a gente, de como que a gente pode ler o Ginsburg no direito, falar um pouquinho mais do Ginsburg, né? Você que teve, que assistiu aulas do Ginsburg, né? Então pode falar com a propriedade aí que, enfim. Tá, obrigada, Fernando. Então, são vários, né? Acho que assim, isso também, desde a graduação, o primeiro livro que a gente lê, né? Pelo menos no meu caso, foi o Queijos Vermes, é o que, de certa forma, traz toda essa renovação e traz um encanto pela forma que o Ginsburg escreve. E a partir daquele momento eu li no primeiro ano da graduação e aí você fica super encantado. Né? É um livro provocativo e é um livro também acessível que você consegue ler e entender mesmo, né, sem ter avançado ainda nas demais disciplinas. Então, o início, claro, foi pelo Queijos Vermes, mas depois essa leitura foi se adensando e muito também por conta da minha própria orientadora, que é uma leitora, né, também do Ginsburg, foi me repassando essas leituras. E eu gostaria de citar aqui, para o objeto que eu li, né, que eu estudei, um artigo em especial que ele faz, então, essa análise a partir da antropologia e das leituras dos processos inquisitoriais, né, para ler a partir dessa perspectiva do processo inquisitorial a contrapelo, né, desse diálogo com a circularidade cultural, retomando também o Bakhtin, que acredito que é importante. Depois vou colocar para vocês, posso colocar no bate-papo, né, essa referência para ficar mais fácil do que citar aqui agora. E também uma outra coleção, os 4 livros dele, todos têm a capa preta e a mesma forma, o mesmo título na lombada, escrito da mesma forma, né? Em que tem um artigo que fala sobre o alto e o baixo e a forma da circulação do conhecimento no século XVI e XVII, que é justamente para mostrar como, né, nessa passagem da Idade Média para a época moderna, havia várias esferas do conhecimento que eram tidas como esferas sagradas. Isso tanto no âmbito da política, quanto no âmbito da natureza, por exemplo. E aí ele demonstra, a partir do estudo de representações pictóricas,
pode ser, né, as que estavam contidas nas ilustrações dos livros, por exemplo, como essa relação com o conhecimento vai se alterando ao longo do tempo. Uma das representações que ele utiliza é o próprio Ícaro, né, que durante o século XIV, XV até o XVI, ele sempre aparecia caindo, né, justamente como uma ademoestação a essa curiosidade, a tentativa de se acessar o conhecimento. A partir do século XVII, o Ginsburg notou que o Ícaro não aparece mais caindo, ele aparece sim conseguindo chegar ao Sol, né? Que esse então era o grande objetivo, como que numa ideia, né, que vai se mostrando, né, progressivamente não, né, mas que vai com o tempo, né, se alterando desse acesso ao conhecimento e dessas esferas que faziam parte dos segredos da natureza, por exemplo. E isso a gente pode pensar para o próprio mundo da política, para o próprio mundo jurídico, para a própria forma dos governos, né? Tem uma relação também com os governos absolutistas e com o antigo regime, como esse poder vai se alterando e mudando de mãos ao longo do tempo. Esse capítulo se chama O Alto e o Baixo, o tema do conhecimento proibido. Deixa eu procurar aqui em quais séculos, mas acho que é dos séculos XV ao XVII, não tenho certeza os séculos, depois eu procuro e passo certinho para vocês nas referências. Então, eu indicaria, claro que o clássico, né, como eu já disse, o Queijo e os Vermes, e esse capítulo em especial da circulação, que fala sobre essa mudança, né, da forma de se perceber e de acessar o conhecimento nesse período. Mas é claro que há outras várias indicações possíveis. Acho que é isso. Bom, eu faz tempo que eu tive esse imenso prazer, de fato, de ter estudado com o professor Carlo Ginzburg. E vejam vocês, eu vou aproveitar isso para fazer uma crítica à CAPES. Quando eu fiz o curso deles foi em 2010, faz 10 anos. O título do curso era Comparação Religiosa e Expansão Marítima. Alguém leu alguma coisa, algum livro dele sobre esse tema? Amanda? Raul? Não. Otávio? Não, porque ele não publicou. Há 10 anos, o louco, pesquisando esse negócio. Porque esse é o tempo da pesquisa que esse maluco faz. Esse sujeito faz um tipo de pesquisa que é extraterrestre, não tem como fazer o que ele faz. Ele tem um conhecimento dos que é absurdo, absurdo. Ele entra nas entrelinhas, nas miudezas. Ele conhece o século XVI melhor do que quem viveu. Eu estou absolutamente convencido disso. A aula dele era assim, como se sentir um ignorante em 20 lições. Porque eu não consegui fazer uma pergunta, eu entrei em mudo, saí calado e não entendia 90% do que ele falava. Porque ele refletia sobre a pesquisa que ele ia fazendo. Né? E aí vem a CAPES e quer que você publique 4 artigos por ano. De que jeito? O Ginsburg não seria inscrito em nenhum programa de pós-graduação nosso, que seria improdutivo. Mark Bloch levou 20 anos para escrever Os Reis Taumaturgos. Algo assim, não é, Amanda? Quanto? Mais? 20 e poucos anos. Sim. Outro que não conseguiria ser inscrito em nenhum programa de pós-graduação. Né? Então, o tempo da pesquisa, assim, né? Lamentavelmente, não se tem mais. Eu queria destacar uma faceta dele que eu peguei... Fica com a Amanda, diga. E acho que uma questão também... Desculpa. Imagina. Pode continuar, professor. Não, fale. Diga, vamos no bate-bola aí. Não, rapidinho só, eu lembrei de algo da sua fala, que o Ginsburg é realmente um dos representantes, acredito que mais significativos dessa perspectiva de que realmente história é ciência. De que história, sim, está fundada em documentos, está fundada numa análise documental vastíssima, né, e que simplesmente... acho que nos possibilita afirmarmos, né, nos contrariarmos a essa perspectiva da pós-verdade, ou de que tudo é relativo, ou de que história essencialmente é literatura. Pelo menos para mim, o Ginsburg é um dos autores que me dá embasamento para
para concordar com isso que você disse antes, que sim, não, história, né, existem diferentes abordagens, diferentes possibilidades, mas é ciência sim, é fundada em pesquisa e é fundada numa possibilidade do que realmente aconteceu. Então, acho que era só mais uma contribuição, assim, para pensar na importância do Ginsburg. Obrigado. Eu queria destacar um aspecto que eu destaquei com o Adriano Prósperi, que é esse da questão das imagens, da leitura de imagens. Porque parte da formação do Ginsburg foi feita na Inglaterra, né, no Instituto Warburg, que pesquisava história da arte, né, lá com o Gombrich. E é ali que ele desenvolve, no fundo, o método da microhistória, né, Aby Warburg, né, o Deus está no particular. Grande frase dele, que vai inspirar, evidentemente, o Ginsburg. E aí eu indico para vocês um livro de 2014 dele, que ele faz uma análise de algumas imagens que têm interesse político-jurídico. Né? Ele faz uma belíssima leitura dos cartazes de convocação para a guerra, do capítulo. Ele faz uma análise, para ter uma ideia, da diferença da imagem da capa da primeira edição do Leviatã para a segunda edição do Leviatã. Isso é insuportável um negócio desse? Não dá. Não, o cara escreve um artigo comparando a capa da primeira com a capa da segunda edição. Né? Está nesse livro também, Medo, Reverência, Terror, que eu passei ali para vocês. O terceiro quadro que ele vai analisar vai ser o da Revolução Francesa, e ele fecha com o Picasso, com o Guernica. Então é bastante interessante, as análises são bastante interessantes, e ele usa esses instrumentais de análise iconográfica, né? Que vem dessa escola aí, Panofsky, né? Panofsky vai ser o primeiro que vai discutir isso, o Gombrich vai um pouco além, e o Ginsburg eu acho que até revisa um pouco mais por conta dessa pegada um pouco mais contextualizadora dele, né, para a leitura. Eu acho que, às vezes, o Panofsky dá umas deslizadas, assim, eu acho que o texto dele já é bastante criticado hoje em dia, né, aquele da iconografia. Mas, enfim, é uma referência, uma forma de inspiração também muito, muito interessante que pode vir desse autor, né? Essa questão que eu já comentei com outros de leitura de imagens. No nosso caso, a gente tem pego para tentar fazer essa relação entre o local e o geral. Talvez para justificar o fato de que a gente pesquise fontes locais. E aí vale para todos os meus orientandos que são obrigados a encarar fontes locais. Eles não têm escolha. Vai fazer comigo, vai ter que estudar Curitiba, ou vai ter que estudar o Paraná, senão não rola. Se for uma coisa mais geral, mas não sei que não tem como, né? Tem que ser com as nossas fontes, até porque eu escolhi estudar o século XVIII por acaso, e aí é a grande inspiração do professor Espanha, né? O Espanha, quando ele veio receber o título de honoris causa ali na Federal, disse que, dizem que eu estou aqui porque eu fiz isso, aquilo, outro. Quem me trouxe aqui foi o acaso. Então, eu sou parceiro do professor Espanha e também acho que quem me trouxe aqui foi o acaso. Né? Então, por um mero acaso, eu fui parar, por exemplo, numa faculdade de Direito. Né? Eu fiz Direito e fiz História, mas eu fugi do Direito. Meu mestrado foi em História, meu doutorado foi em História. Aí eu fui fazer um pós-doutorado em Direito, fazer um estágio de pesquisa para tentar tapar o buraco da ausência do Direito com o professor Pietro Costa. Ele me tratou muito horizontalmente, me deixou solto, eu fui parar no colo do Ginsburg, aí desandou tudo de vez, né? Assim, aí o que era para ser um mínimo diálogo com o direito acabou escorregando completamente. Então, a gente pesquisa o local e a gente acaba se distanciando do direito, que foi o que me levou para o século XVIII. Fugir do direito positivista, do direito estatalista, do direito, né, enquanto um campo autônomo, do direito, inclusive, dos grandes doutrinadores. E aí eu tento pesquisar também nessa inspiração, no caso na minha pesquisa específica, um juiz ordinário, que eu acho que é um grande exemplo de um personagem fronteiriço como esses do Ginsburg, porque ele administra a justiça, mas ele não se formou em direito e ele não é
desse direito letrado, como vão chamar boa parte dos portugueses. Ele é um rústico, mas ele administra a justiça. E no estudo da cultura jurídica desses rústicos, tenho percebido cada vez mais que de rústicos eles têm muito pouco, né? Eles manejam instrumentais jurídicos de forma muito requintada. Eu encontrei processos muito complexos de intervenção desses vários autores no século XVIII aqui. E nós temos todas essas fontes. Nós temos o privilégio de ter milhares de processos de um juízo ordinário. Poucos lugares no Brasil têm esse privilégio. Quando não, no Império Português. Então, a gente tem que aproveitar isso, né? Não dá para deixar aquelas fontes paradas lá e a gente ficar estudando, sei lá, coisas de europeu ou coisas assim, né? Ultimamente, eu estou muito contaminado pelo pensamento pós-colonial africano e indiano, então estou com raiva da Europa também, então acho que isso também ajuda a se distanciar de objetos europeus. Beleza. A gente teve também uma perguntinha no sentido contrário aqui, que eu acho que também dá muito pano para manga, e a gente também pode comentar dentro daquilo que a gente faz, né? Até botou crime na pergunta aqui, me interessou, que é a pergunta da Thaís de Freitas Carvalho, que gostaria de pedir aos palestrantes, se possível, que comente um pouco sobre o movimento inverso, ou seja, como as fontes jurídicas também podem servir à história cultural hoje, principalmente no que concerne a cultura no cotidiano, pois, apesar dos exemplos grandiosos, tá, dos Bakhtin, Ginsburg, Robert Darnton, boa parte da história cultural atual ainda é bastante resistente a uma história desde o crime, e não apenas do crime, como defende a pesquisadora argentina Lila Caimari, que também é uma excelente referência para quem pesquisa história, para quem pesquisa crime e relações com o direito, e uma visão cultural do crime. A Lila Caimari também é uma referência muito interessante aí, inescapável. E, enfim, super interessante a questão, né? Eu acho que toca uma questão que me traz um certo incômodo da forma com que a história do direito com muita frequência é feita, e aqui puxando um pouco não, né? Puxando bastante a sardinha para o nosso lado, mas uma coisa que a partir do professor Luiz Fernando a gente faz diferente, que é valorizar o processo, valorizar essa fonte arquivística, né, o papel velho, porque o processo é uma fonte histórica, uma fonte de pesquisa histórica por excelência, a fonte jurídica por excelência, e, em grande medida, o jurista e o historiador do direito não dá bola para ele, né? Então, muito legal que tenha sido colocado, enfim, que se quiserem comentar um pouquinho aí, então, dessa influência contrária. Então, eu acho que uma grande questão bem importante da pergunta, e que você falou agora, Otávio, é que não significa pelo fato de que a história cultural propõe tanto um alargamento da perspectiva teórica e da perspectiva do que é cultura, para além da erudição e dos documentos institucionais e formais, não significa que nós devamos abandonar esse tipo de documentação, de forma alguma, né? Não significa que o que foi produzido institucionalmente ou oficialmente deve ser esquecido, ou que isso tenha menos importância do que outro tipo de fonte, né? Do que várias outras fontes possíveis. De certa forma, talvez o que mais importe é a conjunção dessas fontes, e mais do que isso, uma forma diferenciada de ler toda essa riqueza documental, né, que o professor Fernando citava agora, né, bom, como deixar de lado tudo isso, né, e aqui recorro novamente ao Ginsburg, daquele artigo que eu estava mencionando agora, se chama O Inquisidor como Antropólogo, que nos dá pistas mesmo de como você lê esses documentos institucionais para além do que está posto ali. De perceber que talvez uma resposta do réu, talvez uma resposta do condenado, enfim, ela seja muito mais do que uma resposta, o que ele supostamente queria dizer, né, algo que se esperava ouvir, né, tanto pelos inquisidores ou tanto por oficiais de diversas outras naturezas.
E por que você queria ouvir isso? Ou por que o réu ou quem estava naquela posição, naquele momento, respondeu a partir desse formato? E aí outras fontes do período, que não apenas as oficiais, vêm para responder e para dar um caldo para toda essa questão. Então, acredito que aqui seja justamente esse olhar a contrapelo para as fontes oficiais, institucionais, para os processos de diferentes naturezas, e sempre, né, na medida do possível, tentar, né, fazer essa análise conjunta com também outros tipos de fontes, ou isso muitas vezes pode ser resolvido até por referências que tratem sobre o tema, sobre a questão. Acredito que é isso um pouco. É isso aí, Amanda, eu subscrevo. Veja, às vezes o processo é o que tem, né? Voltando ao exemplo do próprio Ginsburg, ele encontra um moleiro letrado do século XVI, por acaso, vivo acaso, né? Ele estava pesquisando os Benandantes, os processos dos Benandantes, lá no arquivo de Modena, e encontra por acaso esse processo. Já imaginou encontrar um processo desse por acaso? Isso é uma mega cena acumulada também, né? O cara encontrou, né? Impressionante o que o sujeito encontrou. Mas é um processo, e através do processo ele conseguiu acessar esse mundo. No caso que a gente estuda aqui no século XVIII, eu, a Vanessa, né, Massucheto, a Lilian estudou o século XVIII também, a gente que se debruça aí, que tenta enfrentar, a Dani, que estudou o século XVIII, Daniele Vobeto, a gente que tenta enfrentar o século XVIII percebe como as fontes locais aqui políticas são poucas, quase não tem. Esses processos são quase tudo que tem. Tem as coisas do cartório, que o CEDOP recolheu, né? O fundo do cartório, dos registros, os registros estão lá no CEDOP, e são esses processos mais as fontes do Conselho que estão na Câmara. É o que tem do século XVIII. O que tem do século XVIII em Curitiba, curiosamente, tem uma origem jurídica. São fontes jurídicas. São fontes que a administração da justiça produziu. Na Câmara, no Conselho, né, da Câmara, na administração estrito sensu da justiça, com esses processos que estão lá no arquivo público, e no material que está no CEDOP, que no fundo era também de algo jurídico, que era o cartório. Fora isso, tem o religioso, né, que é a coisa da cúria. Eu fui para São Paulo para tentar encontrar algumas coisas da cúria, porque aqui também tem pouquíssima coisa. Então, vejam como, no nosso caso, por exemplo, se você vai estudar Curitiba no 18, só tem fontes jurídicas. Mesmo para fazer história cultural, para fazer história demográfica de populações, para fazer história, enfim, as mais variadas possibilidades de interpretação histórica, não só essa contrapelo que a gente está convergindo aqui, porque a gente tenta fazer história cultural, né, Amanda? Mas existem outras formas também de lidar com essas fontes, de trato com essas fontes, e elas são extremamente ricas, né? Concordo que estou convencido que mesmo o uso tradicional positivista delas não é ruim. Sabe? Não é ruim. Um bom livro positivista de história é bom, é ótimo. Todo mundo mete o pau no ranking, mas ninguém leu. O cara não era um idiota. Eu lembro do livro do Peter Burke, que na história, vai dizer que o cara adiava o clima, ele era um romancista, ele... que ninguém leu, fala, não, era ingênuo, achava que o passado ali, ficava narrando o passado, achava que ele falava, né, igual os livros, os medíocres livros didáticos que a gente tem de história, lamentavelmente, que contam historinhas de uma forma rasa, né? Não é exatamente isso que se trata, né? Acho que são vários os usos e as possibilidades, as fontes são muito ricas mesmo, né? E aqui me corrijam se eu estiver falando besteira, gente, mas aqui no Brasil a gente tem muito disso, nos anos 20, 30, né? E uma coisa que o Peter Gay fala naquele livro, muitos desses arquivos ainda existirem, a gente deve aos positivistas, né? Isso é algo também que tem que ser levado em consideração, né? Enfim. Por certo, Raul, eu acho que, né, essa questão, até no momento da minha fala, eu fiz questão de dizer, olha, né,
nós temos o costume de criticarmos essas abordagens, as metódicas, as historicistas do século XIX de uma forma muito rasa, né? Como se diz, jogar a criança com a água da banheira toda, acho que é isso, né? Justamente isso, mas elas tiveram uma abordagem, uma importância significativa naquele período, né? Justamente já falando de a história se firmar como uma ciência, se colocar no lugar que era pretendido e que ainda não tinha, e de toda uma forma de se lidar com esse tipo de documentação, né? Para além do Rank, nós temos os franceses, o Langlois e o Seynou-Beau, que é de uma outra perspectiva, mas que também tem uma contribuição muito importante nesse sentido dos arquivos, né? E da leitura desse tipo de documentação, que com certeza não pode ter deixado de lado. É claro que nós entendemos esse afã, depois que os Zanalli têm, de combater esse tipo de história, porque sempre é um processo político, né, de se institucionalizar uma nova forma e, né, de se colocar uma outra forma de abordagem. Tudo bem eles terem feito aquilo em determinado período, aquilo era preciso ser feito, mas agora nós continuarmos, né, criticando dessa forma, sem nunca ter lido, como bem diz o professor Luiz Fernando Rank, né, e só citá-lo como nós fazemos, não é muito justo. E é bem comum que isso que nós ainda o façamos dessa forma. E mais uma coisa, né? Tem o Fustel de Coulanges, né? Que a escola dos Zanalli citava pra caramba, e que era, em última instância, positivista, mas que estava atento para outras coisas, não é essa efígie caricata que às vezes a gente monta, né? Eles beberam muito o Fustel de Coulanges, ao que tudo indica, né? Eu, como sou o cara do local, só quero prestar minha homenagem, então, a Francisco Negrão, que é um historiador curitibano que transcreveu e publicou as fontes que estão no Conselho da Câmara de Curitiba desde o final do 17 até o século 20. Publicou 62 ou 65 volumes, né, desse boletim do arquivo da Câmara de Curitiba, em que ele transcreve essa documentação. Eu quero prestar aqui minha homenagem ao Negrão, com todos os erros que hoje em dia estão se verificando em algumas transcrições, né? Mas, enfim, mesmo assim, um trabalho magnífico que ele fez, um legado assim fantástico. Meu positivista preferido, assim, da série, meu positivista preferido. Pois é, né? A questão é que talvez o que ainda falte para nós no direito, né? A historiografia faz o dever de casa de olhar para esses autores, enfim, de historicizar os autores, né? O historiador tem que historicizar as coisas, né? E quando a gente faz esse trabalho de historicizar esses autores, aí a coisa anda, aí a gente pode ler, né? A gente evita os perigos aí que poderiam decorrer dessas leituras, né? E o problema é que no direito a coisa é um pouquinho mais complicada, né? A gente canoniza aí determinados autores, a gente ainda insiste em pensar a atualidade do pensamento do fulano ou do não sei qual outro, e em última instância a gente segue repetindo aquele que era o cânone de antes, né? Aí a gente mais ou menos replica as ideias dele de novo, e de novo, e de novo, e é uma loucura perceber como que a gente tem reminiscências do século XIX ainda hoje, né? Eu lembro daquela espécie de anedota, né, de uma pessoa que ficou, sei lá, num coma por muito tempo, qualquer coisa assim, e aí 30, 40 anos depois ela acorda, sai andando pela rua toda confusa, porque estava tudo diferente, até que ela entra num fórum e vê que por lá tudo continuava igual, né? O Júlio César Telles estava
nos perguntando sobre quais os limites da história cultural enquanto metodologia para a abordagem da história do direito. E ele explica, né, isso porque, como bem colocado, a abordagem cultural nos possibilita compreender questões para além da oficialidade e linearidade de algumas correntes historiográficas, muitas vezes apreendidas pela circularidade, a princípio apenas indiciariamente. Quanto aos limites da metodologia, eu não vejo assim, limites, porque há diferentes abordagens possíveis, há diferentes autores, né, que vão trazer diferentes tipos de possibilidades. É o que estávamos conversando agora, ok, mas então só temos as fontes institucionais, só temos as fontes oficiais, não há nenhum problema de se ler essas fontes a partir de uma perspectiva da história cultural e cruzar também com outro tipo de leitura, e com outro tipo de análise. Então, eu não consigo ver propriamente um limite, né, para você abordar as fontes jurídicas a partir de uma perspectiva da história cultural, até porque a história cultural ela vai poder trabalhar, como o professor Luiz Fernando falava agora, ok, só temos os processos, né, mas de alguma forma, em jornais da época, também jornal de circulação naquele momento não tem, né, mas pode-se pensar em outros tipos de fontes que, de alguma forma, ajudem a adensar aquela perspectiva, aquele contexto, e essas próprias documentações, eu acredito que não tem por que não serem lidas a partir da abordagem da história cultural. Então, eu não vejo limites, não vejo um impedimento. Isso, bom, eu concordo, Amanda, eu acho que também não, né, enfim, seria incoerente com o que eu propus aqui, tentar estabelecer algum tipo de limite, de fronteira. Eu acho, inclusive, isso muito artificial e muito próprio do direito. É incrível como o direito gosta de colocar um muro para viver dentro, né, assim, uma reserva de mercado, uma coisa só para o direito, até onde vai o direito, os cuidados com o direito. Concordo contigo, todos os usos são válidos, o direito perpassa tudo, enfim, e o direito não é só a oficialidade ou o que o direito oficial pensa que é, né? Ou talvez seja também, e a gente esteja enganado, né? Às vezes eu fico refletindo sobre isso, assim, falando, poxa, mas será que tudo é direito mesmo, ou no fundo o direito é só aquilo e o resto é alguma outra coisa? Né? Pensando a partir do Paulo Grossi, por exemplo, quando ele fala assim, a ordem jurídica medieval, putz, será que aquela ordem medieval era mesmo jurídica? Será que dá para usar esse adjetivo? Às vezes eu tenho dúvida quanto a isso, mas enfim, aí são mais angústias existenciais. Mas eu concordo, não há, interpor limite seria você pressupor a limitação do campo jurídico e da circunstância precisa de análise desse campo, e não dá para fazer isso porque ele é permeável como todo campo. Não? Exatamente, né? Seria entender desculpa. Não, por favor, é isso. Eu me empolgo, desculpa. A bola é mais legal, Amanda, vai lá. Sim. Mas acho que é exatamente isso, né? Entender o direito apenas a partir dessa perspectiva oficial, escrita, institucional, e é justamente isso que a gente está tentando dizer que não é somente. Né? É também, mas não somente isso. E se for isso, não há um problema de analisar esse tipo de documentação com um outro olhar e com outra abordagem. Porque senão eu acho que a gente acaba sendo incoerente, né? O Jorge Luiz falou que a questão é que os cânones do direito não gostam desse esgarçamento. Azar deles, né? Enfim, o esgarçamento veio para ficar. Bem-vindo ao século XXI, a ciência não tem fronteiras, ciência sem fronteiras, né? Não é só um programa do governo, as ciências não têm fronteiras. O que a Lilia Moritz Schwartz faz? Antropologia histórica ou história antropológica? Qual que é a fronteira? Qual que é a disciplina dela? Não existe. Isso é artificial, isso é uma artificialidade, né? Gente, se vocês quiserem, nesses momentos finais aí, fazerem mais alguma pergunta, a gente tem espaço para mais uma perguntinha. Então, se alguém quiser aproveitar, de repente lembrar de algo que tenha nos escapado aqui, porque o chat vai rolando e às vezes a gente pede, tá aí nos momentos finais, mas se não, vamos nos encaminhando para encerrarmos essa mesa super produtiva, super legal de hoje. Se vocês agora quiserem aproveitar o momento final para fazerem alguma sugestão, mais alguma sugestão de leitura, não necessariamente historiográfica ou histórico-jurídica, mas
Não, mas eu queria aproveitar para destacar essa questão da necessidade da abertura para a pesquisa, da provisoriedade do nosso plano de voo quando a gente pesquisa na história. Porque a gente lida com as fontes, volta sempre a mesma questão. Se a gente faz com fonte, e é isso que é fazer história, né, para Amanda pode ser óbvio, mas te garanto novamente, Amanda, no direito não é óbvio. Né? Eu conheço livros de história do direito que não tem referência a uma fonte sequer. Nenhuma. E falam sobre todo o direito, a história do direito durante várias épocas, eras e várias coisas, não sei exatamente a partir do quê, né? É uma filosofia sobre a história do direito, né? A história do direito é muito tributária da filosofia e tem esse peso filosófico muito forte. Tem muito filósofo que faz história do direito, então tem uma análise filosófica sobre o passado, o que não é fazer história. Fazer história é trabalhar com fonte. E aí a provisoriedade é tudo e o acaso é mais ainda. Vou contar um caso aqui para vocês para encerrar, já que é coisa de microhistória mesmo, de uma orientanda minha. E concluiu o doutorado agora há pouco, o nome dela é Luíse Navarro, que vocês conhecem aqui, tanto Otávio quanto Raul. A Luíse tentou o mestrado aqui no nosso programa com o Ricardo. E no ano que ela tentou, o Ricardo tinha apenas 2 vagas e teve 3 candidatos muito bons. Teve a Luíse, teve o Michael, que era um rapaz que já acompanhava a gente no grupo de História do Direito, e teve uma surpresa que veio do interior, e que, para vocês verem como é uma grande surpresa, hoje já é um colega nosso de professor na Universidade Federal do Paraná, que é o Thiago Hansen. Passou o Thiago e o outro menino, não passou a Luíse. Ela ia fazer uma pesquisa sobre o ensino da filosofia do direito na faculdade no começo do século XX. E ela acabou no ano seguinte fazendo comigo. Lá pelo meio do caminho, ela descobriu que ela tinha uma aptidão muito rara para analisar um período histórico muito diferente, que é falar holandês. E ela acabou fazendo uma pesquisa maravilhosa sobre história do direito no Brasil holandês, traduzindo fontes inéditas, inclusive. Fez o mestrado em cima disso, fez o doutorado em cima disso, e hoje está numa rede internacional de pesquisa por conta de um acidente de percurso. Porque se ela tivesse passado na primeira seleção, ela tinha feito um outro projeto e sabe Deus o que ela estaria fazendo hoje. Então, eu concluo saudando o acaso. Viva o acaso. Maravilha. Inclusive, seria muito legal a gente ter a Luísa aqui numa mesa futura para falar sobre a pesquisa dela. Vamos desenvolver essa ideia aí. Eu estava te escrevendo no WhatsApp nesse instante para justamente isso. vamos providenciar. Ok, Amanda, você quer fazer comentários finais também? Mais alguma sugestão? Trazer mais alguma coisinha? Não, eu acredito que de minha parte era isso. Só tenho a agradecer, me coloco à disposição para contatos, enfim, se alguém quiser me escrever, enfim, né, perguntando dicas, ou até me dando dicas, enfim, para formarmos, né, diálogos, então me coloco à disposição nesse sentido. Não passei todas as referências, né, que fui citando, mas também posso fazer isso posteriormente e agradecer muitíssimo. Estou muito feliz, estou muito satisfeita com a nossa conversa de hoje. Beleza, muito obrigado, viu? E, bom, quero oficialmente agradecer vocês mais uma vez. Muito obrigado, professor Luiz, por estar aqui. É sempre uma aula no sentido mais puro do termo. É uma satisfação mesmo, né? Agora, desses tempos para cá que eu e o Raul estamos dando aula, né? É muito gostoso você ter uma aula e poxa, né? Esperar que... Eita, a Bibi começou a bater na porta, que é a nossa cachorrinha. Eu que agradeço imensamente. Vocês, né? Vocês são do grupo aqui, a gente está morrendo de saudade, esperando que isso passe logo para a gente encontrar
concreta e fisicamente. Agradeço imensamente quanto ao Raul, a Amanda, foi um imenso prazer falar com você, e a todos que participaram aqui, muitíssimo obrigado. Beleza. Luiz, brigadão. Amanda, muito obrigado também por ter topado o nosso convite, por estar aqui com a gente. A Bibi não está aparecendo na câmera, a Bibi está aqui comigo agora. Obrigado, Amanda, por ter aceitado, participado com a gente. Vamos pensar em coisas futuras aí também, que integrem os nossos campos de interesse. Raul, muito obrigado de forma também meio ao acaso, estar com a gente hoje, né? O Raul estava ocupado com outros projetos, e aí, a princípio, não ia estar aqui hoje, acabou estando aqui para nos salvar da chuva, mas super participou aqui com a gente, foi uma satisfação, como sempre. Também esse acaso, né, que depois de termos sido colegas na Federal do Paraná, agora somos colegas de trabalho na Estadual do Mato Grosso, embora com uns 1.300 quilômetros de distância, um campus do outro, né? Não que isso faça qualquer diferença também agora, porque sabe Deus quando que voltaremos a essa realidade. E, no mais, foi uma satisfação. E nos vemos em breve. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Obrigado.